E eu converso agora com o professor de Direito Constitucional da USP, Conrado Rubner Mendes. Professor, obrigada por conversar com a gente. O senhor também acha que é para ontem a criação de um novo Código de Conduta do STF? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Na verdade, é para ontem a mudança de conduta dos ministros, né? O Código de Ética é apenas um instrumento na tentativa de se transformar conduta de ministros, para deixar mais claro que certas condutas são inadmissíveis, não só porque elas ferem a moralidade, elas ferem a ética institucional, a ética profissional que juízes em geral precisam cumprir e ministros do STF em especial precisariam cumprir. Portanto, um código de ética é um ponto de partida, é um instrumento modesto, mas necessário para começar um processo que, de fato, tente constranger e tente demonstrar com mais clareza certas regras que não são regras novas. Então, não é do dia para a noite que a mudança de condutas tão normalizadas vai acontecer. Mas um código de ética, um novo código de ética, discutido publicamente, que ensine a sociedade a fiscalizar, pode ser um bom ponto de partida de um longo processo. Agora, professor, o senhor falou de condutas, né, que hoje já estão sendo bem questionáveis dos ministros. Como que o senhor avaliaria ou definiria as condutas dos ministros do STF hoje? Olha, tem uma série dá para fazer toda uma classificação de condutas que se normalizaram e veem no cotidiano, mas acho que tudo, talvez uma expressão possa resumir a característica principal dessas condutas é que são condutas que não respeitam a ideia, o conceito de conflito de interesses. Então, são condutas, nesse sentido, que refletem promiscuidade. São condutas que, de fato, permitem que a população em geral, as partes dos processos, as partes interessadas, desconfiem da imparcialidade do STF. É muito elementar isso no Estado de Direito. Juízes precisam se proteger e terem discrição e não se envolverem em relações pessoais com partes que estão sendo julgadas no processo ou poderão vir a ser julgadas, né? Não dá para participar de grandes encontros de lobby, ou de festas, ou de jantares, ou de jatinhos, ou de camarotes de futebol, com empresários e com partes dos processos que você julga. Você prejudica não só a sua imagem. Ninguém está preocupado com a imagem individual de um ministro. A gente está preocupado com o impacto que a má imagem individual do ministro causa na imagem da corte e na autoridade da corte. A gente precisa de uma corte forte. E a promiscuidade judicial enfraquece a corte. Aliás, o ano passado eu até cheguei a comentar aqui algumas vezes em entrevistas. Provavelmente a gente deve ter mencionado mais o nome do ministro Alexandre de Moraes do que o nome do presidente Lula. Também mais, talvez, o nome do ex-presidente Bolsonaro por conta do julgamento e da condenação, enfim. Mas chama a atenção que, provavelmente, nas notícias que vieram a público, elas falavam mais de um ministro do STF do que de um presidente do país. Isso é normal? Olha, não necessariamente isso prova qualquer coisa, na verdade. É atípico, né? É atípico, mas não demonstra alguma irregularidade. O país passou e continua a passar por um terremoto político. E o protagonismo de um tribunal no enfrentamento desse terremoto é muito natural que ministros estejam nas notícias, né? Então, não é esse o problema, né? A exposição de ministros e de discussão de decisões judiciais nos jornais não é um problema. A discussão de ministros especificamente, individualmente, por seus comportamentos individuais, aí sim já começa a acender uma luz amarela, né? Precisamos discutir que condutas são essas, por que eles estão nos jornais. Agora, quando a gente divulga notícias de ministros individuais, porque eles se encontram com empresários, porque eles estão nas festas, porque eles estão nos jantares, porque eles têm relações com parentes, e os seus advogados parentes advogam no Supremo, etc. Isso acende mais do que a luz amarela, acende uma bandeira vermelha. Então, não me preocupa o fato de juízes saírem mais no jornal em certas ocasiões do que o presidente da República. Pode parecer estranho, mas isso por si só não prova nada.
Me preocupa muito o conteúdo, a razão pelas quais eles saem. Quando é razão de promiscuidade judicial, isso só ataca o tribunal, portanto, é um ataque contra o tribunal vindo de dentro do tribunal. Nessa questão de saem, obviamente que eu me lembrei de algumas questões. Eu me lembrei, por exemplo, obviamente, agora caso Banco Master e a carona que o ministro Dias Toffoli pegou. Me lembrei do ministro Alexandre de Moraes num jogo aqui em São Paulo de futebol, quando ele é vaiado e ele mostra um sinal obsceno para as pessoas que estão vaiando ele, quando ele está ali naquele local. Eu também me lembrei do ex-ministro do STF, Barroso, falando a célebre frase, né? O perdeu Mané. E hoje em dia também, professora, eu não sei como é que isso fica, mas o que acontece? Existem redes sociais. Então, até mesmo a ministra Carmen Lúcia, que né, a que menos aparece, a gente acaba vendo mais ali, aparece muito em redes sociais de jornalistas, de artistas, enfim, que fazem campanha a favor do governo o tempo todo, né, nas redes sociais, e ela mais de uma vez aparece em fotos, em eventos, em casas também dessas pessoas. Foram alguns dos exemplos, por exemplo, que eu me lembrei agora. Esses exemplos, por exemplo, eles acabam mexendo, porque como a gente falou, não importa a imagem dessa pessoa, mas no momento político polarizado que a gente está, que a gente fala que é uma polarização do ódio, muito mais do que do amor. Esse tipo de comportamento, como é que fica e como é que bate diretamente na credibilidade das decisões do STF? Eu acho que a lista de exemplos que você deu são de exemplos muito diferentes. Alguns mais graves, bem mais graves, outros mais triviais, né? mais prosaicos. Mas eu acho que o importante da sua observação é que juízes precisam vigiar a sua exposição pública, a exposição da sua vida privada. Não precisam ser monges, não precisam ser vestais, não precisam se esconder, não precisam ser antissociais, não é nada disso. Mas eles precisam ter um certo zelo excepcional, diferente do zelo que um cidadão privado pode ter, mas um zelo bem especial com sua vida privada. Ainda mais um ministro de corte superior. Então, nesse sentido, voltando ao tema do Código de Ética, um Código de Ética deve, sim, tentar dizer algo sobre conduta de juízes em geral e de ministros em especial em redes sociais. Acho que é o capítulo de como essa vida institucional no tribunal e a sua vida privada, elas se permeiam. E se elas se permeiam e elas compõem a autoridade do tribunal, é necessário ter parâmetros claros do que é correto e do que é incorreto. Claro que cada situação real tem muitas nuances. Nem sempre é intencional, nem sempre causa tanto impacto assim saber que uma ministra está jantando com a sua amiga num restaurante. Não é de fofoca que a gente está falando. A gente está falando de proteger a autoridade do tribunal, que precisa ser forte, precisa ser sólida, da desconfiança da sociedade. Agora, quando a gente fala sobre isso, o momento polarizado que a gente vive, ele acaba tornando isso tudo, em alguns momentos, mais grave ou até mais perigoso. Tanto que o próprio ministro do STF, Edson Fachin, e eles sabem, os próprios ministros disso, quando ele dá uma entrevista e ele fala sobre a necessidade de um novo código de conduta, ele fala, também não precisa apressar, não precisa ser apressando, porque em ano eleitoral é tudo mais apimentado, né? É tudo muito mais forte. Ou seja, eles próprios sabem dessa polarização, né, que acontece nesse momento. E qualquer coisa que você vá para um lado ou para o outro, acaba apimentando ainda mais a polarização e o ódio. O senhor acha que num ano eleitoral não era o momento, justamente o contrário do que o Fachin fala, de se colocar um novo código de ética para baixar um pouquinho a guarda e deixar esse eleitorado polarizado também mais tranquilo com as decisões do STF? Essa leitura, na minha opinião, parte de uma premissa equivocada, que é pensar que a mera discussão e a aprovação de um código de ética dá uma arma para inimigos da corte continuarem a atacar a corte. Eu acho o contrário. Eu acho que dá um instrumento para a corte mostrar que faz um esforço para ser ética. Então, o código de ética não enfraquece a corte. O código de ética é uma tentativa de reforço à corte. Claro que o código de ética sozinho
não faz nada. Se aprova-se um código de ética hoje e amanhã os ministros continuam a fazer a mesma coisa, claro que vira uma farsa. Mas não acho, de novo, para responder a pergunta, que é muito inoportuno num ano em que as emoções estão à flor da pele, discutir um código. O código de ética não tem nada polêmico num código de ética. O código de ética é muito trivial, né? Um novo código de ética vai dizer mais do mesmo, só que ele ainda assim é importante, porque é necessário que a sociedade possa parar e discutir e interpelar ministros por condutas que estão erradas. Não acho que é um momento inoportuno. Quando pudermos discutir código de ética, sempre será oportuno. Não vai aquecer as eleições, não vai prejudicar o tribunal, não vai dar mais armas para inimigos da corte. O que dá arma para inimigo da corte é a ausência de qualquer parâmetro ético. Ora, mais cedo eu estava conversando com outro especialista, professor, ele até chegou a comentar a respeito da nomeação dos ministros do STF hoje em dia. Queria saber se o senhor concorda com as duas questões. Como os ministros são nomeados, as sabatinas que acontecem a partir dessas indicações pelos presidentes e também a respeito do mandato deles, né, que é o mandato até a aposentadoria. O senhor é a favor de como isso é conduzido hoje? Olha, esse é um debate totalmente diferente, né, que diz respeito à arquitetura institucional de um tribunal constitucional. Existem arquiteturas mais defensáveis do que outras. A regra em vigor é essa, e é essa há mais de 120 anos. Né? O presidente nomeia e o Senado aprova. Esse é o modelo da Constituição americana, que inspirou o modelo brasileiro. Esse modelo apresenta falhas? Apresenta. É necessário pensar quais são as possíveis correções ou alternativas a isso. Mandatos para ministros? Eu simpatizo sim com essa ideia, acho que pode ser interessante. A forma de escolha tem múltiplos modelos, não vai ser numa resposta de 20 segundos que eu vou fazer justiça à complexidade dessa pergunta. Mas sim, esse é um outro tema que merece ser discutido quando a gente puder discutir uma reforma do STF, não para enfraquecê-lo, mas para torná-lo mais forte. Professor, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente. É uma discussão que continua, é como a gente falou, né? Foi a questão do Fachin levantar essa bola de um novo código de ética. A OAB aproveitou o momento e falou: tem algumas sugestões, mas a discussão não é de hoje, então é importante que se diga isso, né? E é algo muito grave que acontece. A gente está falando da instância máxima da justiça, ela não deveria ser questionada. A gente não deveria estar aqui questionando as coisas que teriam que ser mudadas, né? Teria que estar dando-se o exemplo ético e de trabalho, enfim. Obrigada, viu, por Esse é ter um debate conversado. para continuar. Eu agradeço. Até a próxima.